Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, temos uma notícia bomba, irmão. Bomba, mas bombástica, tá? A 777 está colocando à venda todas as participações dela em clubes de futebol. A notícia é essa mesmo, irmão. A 777 está colocando à venda todas as participações dela em clubes de futebol. E aí, irmão, é tudo. É Genoa na Itália, é a parte que ela tem do Sevilha da Espanha, é o Standard de Liège da Bélgica, é o time australiano, meu amigo, é o time francês, vai sair de tudo. Colocou tudo à venda. Com relação ao Vasco, tem um probleminha, ou melhor dizendo, problemão, tá? Primeiro, ela não pode colocar à venda, ela não pode revender a parte que faltou, porque ela não integralizou. No Vasco, o contrato previa o seguinte: para a 777 passar o Vasco para outra empresa, precisaria integralizar os 700 milhões de reais, o que não foi feito, tá? Então ela não pode passar o controle do Vasco para outro. Ela perdeu o controle do Vasco, irmão. Essa liminar vai ser confirmada, tá? Essa notícia de que a 777 coloca tudo à venda confirma que o clube volta para o associativo. Ponto, tá? Ponto. Lá na frente vai ser discutido esses 31% que ela já pagou, tá? E aí o Vasco vai analisar se aceita o novo comprador que ela arrumar, né? Se lá em setembro, outubro, o Vasco tiver precisando de grana, irmão, tenho medo, maluco. Tenho medo do Pedrinho chegar com o Pires na mão, né? Igual o Salgado chegou, né? Com o Pires na mão, topando qualquer parada. Espero que não aconteça isso, né? É importantíssimo, lá em setembro, lá em outubro, o Vasco já ter um novo investidor, tá? A 777, irmão, esquece! 777 vazou, tá? 777 vazou, colocou tudo à venda já, só que o Vasco ela não pode vender, o Vasco recupera, vai recuperar de forma definitiva, agora é liminar, depois vai recuperar de forma definitiva o controle, e aí vai ter que arrumar um investidor, né, para comandar o futebol. O Pedrinho já sentiu, né, que não dá, né, para o associativo. O associativo não tem dinheiro, meu amigo. Esses dias, ontem, o Pedrinho deu uma entrevista, falou, Coutinho, a gente está conversando, porque o Coutinho quer voltar, maluco. Ele quer, irmão, não importa o salário, ele quer voltar para o Vasco. É o mesmo caso, né, um caso muito parecido com o Alex Teixeira 2 anos atrás. Agora, com relação a contratações na janela, o Pedrinho já falou o seguinte: tenho que analisar as contas para ver se dá para contratar mais gente. É esse nível, tá? É esse nível. Inclusive, estava vendo um vídeo do Zé Colmeia, né, ex-fisioterapeuta do Romário, influenciador vascaíno, influenciador digital vascaíno também, né? Ele estava falando sobre essa questão. Primeiro ele falou, cara, o Pedrinho tirou da 777 e o Pedrinho não arrumou um investidor. Vai faltar dinheiro no ano. O Vasco precisa de um investidor, tá? Ele falou também criticando o Edmundo e o Felipe, né? Falando que o Edmundo fala como se fosse dirigente do Vasco, um cara que tem ação na justiça contra o Vasco e tal. Criticou o Felipe também, falou que o Felipe tem ação na justiça contra o Vasco, falou com o Pedrinho que o Pedrinho precisa urgente arrumar investidor, tirou a 777, não tem investidor na manga, o Vasco pode, daqui a pouco, irmão, a casa pode cair para o Vasco quando faltar dinheiro, porque o Vasco começou o ano, dentro do orçamento do ano, o que previa?
um aporte de 270 milhões. Tá? O Vasco contratou em janeiro, o Vasco está pagando dívida e salário pensando nisso. 270 milhões. Esse dinheiro precisa pingar, tá? Por isso que o Pedrinho precisa trazer outro investidor, tá? Precisa para ontem trazer outro investidor, já sabendo ainda agora que a 777 colocou tudo à venda. O Vasco não pode vender, então o Vasco volta para a mão do associativo em definitivo, mesmo sem eliminar, volta em definitivo, tá? Só que o associativo não dá conta. O que tem que fazer? Investidor rápido. Pedrinho achou que ia ser mais tranquilo com a Crefisa, né? Mas a imprensa paulista e os conselheiros do Palmeiras atrapalharam o negócio. O Lamáquia, que é o dono da Crefisa, marido da Leila, não quer atrapalhar a Leila na eleição do Palmeiras, deu a recuada e aí pegou o Pedrinho de surpresa. Tá? O Pedrinho estava entendendo que o Vasco, né, seria da Crefisa. Agora, Pedrinho, corre atrás de outro, inclusive informação do Zé Comé, informação importante, tá? Aquela história que o Gilmar Ferreira falou ontem, de que o Leven seria CEO, e depois o próprio Leven desmentiu, a diretoria do Vasco desmentiu, não era nada disso. O Pedrinho procurou o Leven para saber a questão da carta bilionária do Leven, dos investidores do Leven. Lembra que o Leven apresentou 3 cartas de investimento lá na eleição de 2020? Como o Pedrinho não conseguiu negociar com a Crefisa, não conseguiu com que a Crefisa comprasse o Vasco, o Pedrinho agora foi atrás do Leven para saber a questão das cartas de investidores. Foi isso que o Pedrinho reuniu com o Leven. Pedrinho está atrás de investidor, irmão. Tá atrás. É bom, né? É bom a gente saber que ele não vai, ele sabe que o associativo não dá conta, tá? Por outro lado, a 777, a gente está vendo que a casa ia cair mesmo, entrando com liminar, não entrando, a casa ia cair, eles não iam fazer o aporte, tá? Uma empresa bosta que o Salgado arrumou para comprar o Vasco, tá? Não dava com a 777, não dá com o associativo agora, é uma corrida contra o tempo. O Pedrinho precisa arrumar novo investidor para o Vasco, tá? Agora, irmão, falando um pouquinho sobre a apresentação do Pedro Martins e do Álvaro Pacheco. Eu estava assistindo e tal, os dois falando, Pedro Martins dizendo que está com esse contato com o Pedrinho, com o Lúcio e tal, conversa com todo mundo, pá, beleza, eles estão que está todo mundo entrosado e tal, mostrou que não tem conflito nenhum, tá? Disse que a grana tá apertada, eu entendi isso aí nas entrelinhas, que a grana tá apertada para a janela de julho. Óbvio, a gente não sabe se o aporte... E a gente já sabe qual, aliás, desculpa, a gente já sabe que o aporte não vai cair. A gente já sabe que precisa arrumar um outro investidor para ter o aporte, para ter grana. Por enquanto não tem grana. Então eles vão tomar muito cuidado nessa janela de julho. Ainda bem que o Coutinho quer voltar, tá? Voltando quase de graça, porque vai ser um reforço sensacional para esse meio de campo do Vasco, tá? Irmão, do jeito que ele tá vindo, cara, vai ser sensacional um reforço igual o Coutinho para esse meio de campo aí do Vasco. Com relação ao Álvaro Pacheco, apresentado, boina do Vasco, irmão, deram uma boina do Vasco para ele, dizendo que o elenco é muito ambicioso. Tô doido para ver esse time que ele vai escalar, se vem num 3-5-2, como é que vai ser? Payet vai jogar no ataque ao lado do Verratti, vão ser 3 zagueiros, 3 volantes, os alas soltos. Irmão, tô doido. Vocês sabem que eu gosto de análise tática, tô doido para ver o time do Álvaro Pacheco em campo, né? Imprensa falando que o Hugo Moura pode ter outras oportunidades. Calma, para de xingar o cara, maluco. Pô, irmão, o cara veio do Atlético Paranaense, estreou numa partida contra o Fluminense, segundo tempo, você lembra, jogou pra caramba. E aí você falava, pô, o cara é volantão, o cara é marcador, só tá um pouco fora de forma, mas dá pra jogar ali do lado do Sforza, né? E aí, contra o Criciúma, o Ramon Dias inventou de colocar ele desde o início do jogo. Um cara que estava fora de forma, não foi tão bem. Era reserva no Atlético Paranaense, aí o emocional começa, pegou aquela partida contra o Atlético Paranaense, voltando, né, a jogar lá, contra os caras, falhou. O psicológico, cara, tá?
Vamos esperar mais um pouquinho. O Vasco contratou o cara, irmão. Vamos botar o cara para jogar? Vamos esperar mais um pouquinho, ver se ele rende, igual ele rendeu naquele segundo tempo contra o Fluminense? Vamos combinar assim? Vamos diminuir um pouquinho a crítica, deixar o cara, dar aquela arejada na cabeça para ver se ele consegue jogar? Porque o Vasco gastou dinheiro para contratar. Vamos esperar mais um pouquinho ou você já vai queimar o cara com uma falha, uma partida? Vamos esperar um pouquinho? Né? Acho que é o mais justo aí, né, irmão? Seguinte, cara, o Léo Jardim, maluco, Sporting de Portugal... Tá se querendo. O Sporting de Portugal tá se querendo. Espero que a gente não tenha novidade desagradável do nosso goleiro Léo Jardim deixar o Vasco e ir para Portugal agora na janela de julho. Vamos aguardar notícias aí dessa mercado da bola. Daqui a pouco começa mais quente, né, irmão? Chegando julho, começa aquele negócio mais quente. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui, cara. A gente, vascaíno é altos e baixos, né, irmão? 777 sai, é bom, beleza. Aí Coutinho vem, caramba, boa notícia, agora tudo vai mudar. E aí, irmão, e agora o dinheiro, irmão, precisa do investidor, a Crefisa não quis, não quer. E aí, Pedrinho, tem que arrumar outro investidor. Eu queria que você comentasse o seu sentimento sobre todas essas notícias que estão aí nos cercando, notícias do Vasco que estão nos cercando. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!